Videogames. Eu tenho o prazer de trazer esse assunto aqui. Já vi bastante gente passando por perto, citando um pouquinho sobre videogames, sobre jogos, interações, aplicativos, esse tipo de coisa, nas suas palestras, nos seus discursos. Então, acaba que sempre acaba beirando, pegando só um pedacinho. Queria trazer esse tema para ser discutido aqui um pouco melhor. É um tema um pouco problemático de falar, para falar a verdade, né? Fala de videogame, sempre cai naquela coisa de entretenimento, diversão. Então, como que a gente aborda isso de uma forma um pouquinho mais séria? Como que a gente leva isso? Qual que é a parte interessante disso aí, sem ser por puro entretenimento? Meu nome é Rafael Chiaventi, eu sou ilustrador e game designer. Eu trabalho nessa área faz uns 3 anos. Eu comecei com jogos educativos e hoje eu trabalho com jogos independentes. Eu faço alguns serviços com o pessoal de fora, tento montar alguns projetos aqui em Goiânia mesmo. E eu queria falar um pouquinho a respeito de games em si. Eu faço parte de uma geração que cresceu jogando. E aí isso é completamente normal para a minha geração. Tanto que eu orgulhosamente digo que eu faço parte da, provavelmente, a última geração, mas a primeira, que ensinou os pais a jogar. Isso é um ponto interessante de se pensar. A partir desse momento, todas as pessoas estão crescendo com isso, estão se adaptando, e é uma mídia extremamente comum, assim como nos acostumamos com vídeo, com cinema, com quadrinhos, com livros. Os jogos fazem parte do nosso dia a dia e é simplesmente uma coisa normal, não é nada absurdo, não é, meu Deus, como habilidade, é uma mídia como outra qualquer. Só que eu queria falar um pouquinho do diferencial que essa mídia tem, né? Por que, inclusive o Marcelo Quinta falou disso, existe uma imersão com esses joguinhos, esse tipo de coisa. Eles trazem um pouco de todas as mídias e tem um destaque a mais. Eles têm um apelo visual, apelo sonoro, eles trazem roteiro, personagens interessantes e ainda tem um aspecto chave da interação. As pessoas elas se engajam de fato com o que está acontecendo ali, né? Elas se veem nas histórias que elas estão participando. E isso tem um apelo um pouco especial. Quem participa desse tipo de mídia, quem consome isso, vai concordar comigo. É mágico. Você tem aquela sensação de estar presente, você participou daquela batalha, esse tipo de coisa. Então isso faz parte de você mesmo. Então, os games eles têm esse aspecto um pouco mágico, esse diferencial, essa participação maior, e acaba tendo todo um misticismo envolvendo isso, né? Um misticismo tão grande de como que isso funciona, que um dos aspectos-chave também acaba sendo que o pessoal esquece. Poxa, assim como as outras mídias, existem gente produzindo isso. Existem pessoas que fazem esse tipo de coisa. Eu trabalho com jogos, então é como qualquer outro tipo de mídia. Você tem que correr atrás disso, isso pode ser produzido de fato. Existe ainda um certo preconceito de sociedade em geral, tanto de profissionais e das pessoas que veem isso. Pô, você realmente faz jogo, né? Como assim? Você faz mesmo? Não, você vende, você joga e... Então tem um pouquinho desse problema, né? Mas e o que é produzir jogos? Eles funcionam como qualquer outro tipo de carreira. Você precisa estudar, você precisa se esforçar, precisa adquirir experiência, treinamento, discussão. Então, é uma carreira viável e, modéstia à parte, é recompensador pra caramba. Aí está a questão, não foi só eu que cresci fazendo jogos, não foram poucas pessoas, é uma geração inteira que cresceu com isso e é apaixonada por esse tipo de mídia. Onde estão essas pessoas? Onde elas estão produzindo? Eu não falo só das pessoas que gostam de jogar, eu falo das pessoas que efetivamente poderiam estar produzindo. Existem programadores, artistas, músicos, pessoas que entendem de sistemas de organização de dados, de distribuição de dificuldades. Então, o que acontece é que essas pessoas não estão produzindo jogos, né? O motivo que eu mais vejo, que mais falado para mim, é a respeito de estrutura. A gente não tem faculdade que ensina esse tipo de assunto. A gente não tem empresa para procurar emprego, não tem cursos, não tem eventos, nada desse tipo de coisa a gente tem acesso. Como que eu vou arriscar seguir esse tipo de carreira sendo que eu não tenho emprego? Todo mundo se preocupa um pouco com isso, né? Claro, todo mundo tem que comer e tem que viver de certa forma.
Então, de certa forma, então a gente fica um pouco pensativo nessa questão. Só que aí cai num problema. A gente tem que perceber que esse tipo de estrutura não vai aparecer enquanto os desenvolvedores não aparecerem. Se a gente não demonstrar interesse, se não demonstrar que existe essa área, não vão aparecer empresas aqui tentando promover o desenvolvimento de jogos. Nenhuma faculdade vai ter muito interesse de abrir um curso sobre desenvolvimento. A gente acaba caindo num ciclo um pouco perigoso. E eu digo que esse é o estado que a gente está em Goiânia agora. A gente não está demonstrando interesse, então a estrutura não aparece. E a gente fica trancado nisso. O que eu gostaria de trazer como proposta de solução é comunidade. A gente precisa se unir um pouco mais. Eu acredito que formar uma comunidade vai fazer com que esse tipo de roda comece a girar. Troca de informação, projetos pequenos, reuniões periódicas, mostrar um pouco de serviço. A gente precisa se comunicar com desenvolvedores de jogos. Esse tipo de movimento existe muito forte na web. Existem fóruns de diversos tipos de áreas que os jogos abrangem, né? Existem fóruns a respeito de arte para games e música dentro de games em si. Essas comunidades, elas trazem um conhecimento de base. Todo mundo que é novo nisso pode chegar, que vai ter alguém mais experiente que vai estar a fim de ajudar nos primeiros passos. O pessoal adquire muita experiência com projetos pessoais e um ajuda o outro na questão da motivação, então o pessoal acaba indo para frente. Isso é muito forte na web já. Eu queria trazer um exemplo prático de tudo isso que eu estou falando, que é a Global Game Jam. Ela aconteceu em 63 países, com 16 mil participantes esse ano. A Global Game Jam é um evento de uma maratona de desenvolvimento de jogos. O pessoal se reúne 48 horas para fazer um jogo no final de semana, acontece no mundo todo. Foram 24 séries no Brasil, com 150 jogos produzidos em um final de semana. Só em Curitiba tivemos 314 participantes. Foi a sede no mundo inteiro que teve mais participantes. Só que a gente se pergunta, com esse número, o que isso representa? Porque não existem 314 pessoas trabalhando em Curitiba em desenvolvimento de jogos. Onde é que está esse pessoal? Eles estão realmente em áreas comuns que, por algum motivo, não migraram para dentro do desenvolvimento de jogos. Foram para programação, ou esse tipo de área afim. Essa aqui é a parte preocupante. A Global Game Jam acaba sendo uma comunidade em si. Dentro de um evento, uma comunidade se forma e meio que se dispersa logo em seguida. Esse pessoal vê na Global Game Jam a oportunidade de trabalhar com jogos. Poxa, eu programo e finalmente vou fazer um jogo porque está acontecendo esse tipo de coisa. Dentro da Global Game Jam acontece compartilhamento de ideias, experiências, a motivação constante, porque está todo mundo num desespero de 48 horas sob pressão. Mais pessoas se conhecem, fazem networking. A gente volta naquele ciclo. A comunidade gerando o interesse, trazendo mais estrutura trazendo mais interesse, e essa roda começa a girar. E isso não vale só para games, isso a gente pode aplicar em qualquer outro tipo de produção de conteúdo. A gente pode colocar isso em quadrinhos, fotografia, cinema, até no próprio YouTube. Existe uma comunidade muito forte, o pessoal compartilha informação para trazer o pessoal novo. E eu queria encerrar com uma pequena frase. A gente não pode esperar para um cenário ideal, a gente precisa construir esse cenário. E a troca de informação e compartilhamento de ideias é a base para que isso aconteça. Obrigado.